Bom, hoje eu tô aqui do lado de fora, no meu quintal, para mostrar para você uma maneira fácil, prática e eficiente para que as suas plantas e ervas não morram. Essa é uma das perguntas que mais chegam aqui no Renascer de Gaia. De como que eu cuido das minhas plantas? Por que as minhas plantas morrem? Eu trabalho mais com a questão energética das plantas, mas a gente vai ensinar aqui hoje uma forma de você manter a sua planta saudável e viva por mais tempo, tá bom? Essa dica que eu peguei foi lá do Horta Urbana, que é um canal lá do TikTok, então dá uma olhadinha lá que eu acho que é bem legal para você se inteirar e aprender um pouquinho mais. Lá ele ensina muitas coisas sobre cada uma das ervas e sobre horta urbana mesmo, em pequenos espaços de terra. Mas nós vamos falar aqui de plantio em vaso. Aqui na minha casa dá pra ver, né? A gente tem bastante erva e a maioria das plantas aqui é tudo em vaso, porque a gente não tem um espaço de terra muito grande. Mesmo assim, a gente tem bastante planta. A Mai tá aqui do lado, ela não vai deixar um dia fazendo aquela careta de sempre, né? Bom, então, o que acontece, gente? Por que é de que às vezes eu compro uma planta, uma erva tá linda, quando eu chego em casa eu passo o tempo e morre? O que acontece? Então, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês esse alecrim. Olha como ele tá já comprido, tá bonito. Só que se você olhar aqui embaixo, ó, a gente só vê a raiz dele. Isso aqui, gente, é só pra você levar pra sua casa. Não dá pra deixar no vaso desse tamanho. Então, olha o tamanho da erva e o tamanho do vaso. Então, aqui, ela é praticamente só raiz. E aí ela não vai resistir mesmo, tá? Quer ver uma outra? Essa aqui é uma manjerona. Olha o tamanho dessa manjerona pro tamanho do vaso. Esse vaso já é maior do que o do alecrim. Mas aqui embaixo a gente já vê as raízes dela, ó. Vendo quase que pedindo por socorro. Então, por isso que não resiste, porque ela não tem um espaço adequado, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um transplante, a gente vai mudar ela de vaso para um vaso maior. Para aquela manjerona eu já vou colocar num vaso bem grande, tá? Podia até ser maior porque ela tem uma raiz bem, bem grande, bem formosa, né? Então ela ocupa bastante espaço, mas eu vou colocar nesse aqui. Para o plantio, o que eu gosto de fazer? No fundo, argila expandida, ó. A argila expandida, elas são bolinhas, tá? Por que eu gosto de colocar no fundo? Para fazer a drenagem da água. É a drenagem de toda a água que a gente coloca. Uma coisa importante, gente, por exemplo, este vaso aqui, ele não estava furado embaixo. Eu tive que furá-lo, tá? Não sei se vocês conseguem ver os buraquinhos aí, ó. Tive que furá-lo. Por que é importante? Porque a água não pode ficar embaixo, porque senão ela vai virando uma lama e apodrece a sua raiz, né? Apodrece a raiz da sua planta e aí ela mata a planta também. E a argila expandida, ela ajuda nessa drenagem para a água não ficar parada. E por que eu gosto dela? Porque ela é levinha, tá? Ela não vai pesar no seu vaso. Você pode usar outras coisas, tem gente que usa isopor, por exemplo, tá? Para colocar embaixo. Eu não sei se o isopor é uma coisa muito boa, né? Por conta se ele tiver alguma química que vai soltar. Mas também outras pedras, pode ser qualquer tipo de pedra, pedra de construção, só que daí ele deixa o vaso mais pesado. Então para você manipular, às vezes para lavar ou tirar do lugar, fica mais pesado. A terra já pesa bastante, né? Bom, feito isso, nós vamos trabalhar com a terra. Aqui parece que eu estou fazendo propaganda, né? Como que é o nome da empresa? Da Vitaplan, tá? Mas não é propaganda, gente. Não é que é a que tinha para mostrar para vocês. Esse aqui são 2 fertilizantes orgânicos, é adubo, né? E aqui são vegetais, tá? Quer dizer, tem um vegetal e um de origem animal. Mas aqui é esterco, tá? De galinha. E aqui é torta vegetal de mamona. Eu prefiro os adubos naturais, tá? Do que os adubos químicos, porque esses aqui eles já fazem parte da natureza. Os químicos são produzidos na indústria. Então eu prefiro esses adubos. Aqui vem na caixinha, bonitinho. É para cobrar mais caro, né, gente? Tem aqueles mais simples, que vem no saco plástico mesmo. E aí eu vou dar uma dica de vó, que vó nem nesse plano está mais, mas minha avó adorava, sabe o que, gente? Cocô de cavalo. Quando ela via na rua, ela saía lá com a sacolinha, pegava, porque era um dos melhores, é um dos melhores adubos. Então se você morar numa região que você conseguir, é muito bom mesmo, tá? Preparo da terra. Vamos lá, preparo da terra, então como eu aprendi. Então nós vamos utilizar, não é terra vegetal, tá? É terra para plantio. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque para o plantio, ele já está melhor preparado, tá? Para quem vai trabalhar com vaso, é a melhor opção.
Às vezes, nessas lojas que vende, vai falar, ah, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, tanto que você vai ver que o valor é diferente. Então, como eu estava dizendo, não é a mesma coisa, tá? A terra vegetal não é a mesma coisa, que é um substrato já para plantio, ele já está melhor preparado. E é que é o pulo do gato, é onde a gente tem uma dica muito bacana, que eu aprendi lá no Horta Urbana, como eu falei para vocês, que é 2 partes de substrato, 2 partes de terra para plantio, né? 2 partes dela para uma do adubo, tá? Mistura bem e aí a gente coloca no vaso até chegar numa altura suficiente para a gente transplantar o que tem já. Eu, pelo menos, faço isso. Só tiro do vaso e coloco ela inteira, tá? Então, ó, a gente vai pegar, tá vendo que ela fica uma terra bem fofinha, ó? Ela não pode ficar condensada por conta até da questão da drenagem da água, tá? Porque a gente drenar, deixar bem drenado, favorece com que ela não morra. Outra coisa importante, que muitas vezes as pessoas não entendem por que as plantas morrem. Quando elas estão nesses gardens, elas estão ali sendo regadas todos os dias, elas têm um clima muitas vezes preparado, tem uma tela para não deixar o sol com tanta força. E aí vem a necessidade de você entender como cada planta necessita de sol. Tem algumas que necessitam de sol pleno, tem algumas que necessitam de meia sombra, tem algumas que necessitam de sombra, mas geralmente precisam de claridade, precisam de sol. Planta, reino vegetal, gente, não tem como existir sem o sol, tá? De alguma maneira o sol precisa estar presente. Tem algumas raras exceções, né? Algumas plantas que sobrevivem em lugares que não tem sol ou em condições de clima bem adversas. Mas estamos falando de Brasil e no Brasil a gente tem muito sol, então a gente precisa bastante, né? Então aqui, ó, já coloquei mais ou menos até aqui de terra. E aí a gente vem com muito cuidado soltando, porque aqui ela também sofre um impacto, né, gente? A gente está transplantando, ela já está acostumada dentro do vaso, bonitinho, e a gente vai mexer nela. Eu vou apertando o vaso, e ó, só uma inteirinho. Lembra que eu falei da raiz? Olha isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É só a raiz, ó. É só a raiz. Aí ela não tem mais para onde crescer. Então ela começa a morrer, tá? Então eu gosto de transplantar desse jeito. Aí eu vejo se vai precisar de mais terra, não vai precisar de mais. Ó, eu seguro ela aqui no meio. Peço licença, né, para cuidar dela. Ó, ela tá mais ou menos um dedinho abaixo aqui do vaso. Ó, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo aqui, ó? E aqui, ó, aí eu uso até o próprio vaso para preencher de terra dos lados, ó, dessa terra preparada. Até encher tudo. Então, ó, olha a diferença do vaso que ela veio pro vaso que eu tô colocando. Então, e aí depois desse plantio, nós precisamos manter essa terra úmida, não encharcada, úmida, pelos próximos 15 dias, pelo menos. Bom, como eu comentei, precisa deixar essa terra úmida, porque a gente acabou de fazer um transplante, né? A gente acabou de fazer um replantio. Então precisa que essa terra fique úmida para que ela possa se adaptar, para que ela possa sentir-se bem. E aí o sol, aqui em casa, como a gente tem uma parte coberta e uma parte aberta, não pega sol durante todo o dia, né? Inclusive por conta das casas do condomínio, então não pega sol o dia inteiro. E ela já se adaptou bem ao sol daqui. Então, observe o sol de onde você está. Se pega sol o dia inteiro, pegue plantas que aguentem sol o dia inteiro, tá? Se não, e aí vai adaptando também. Deixa um pouco no sol, um pouco na sombra, até ela se acostumar. Lembra que eu falei que elas são climatizadas nesses gardens? Então, se é um lugar climatizado, se você tirar ela de um lugar climatizado, onde está tudo perfeito, de repente você joga ela no sol, ela não vai resistir também, tá? Acontece das plantas não resistirem, gente, é natural. Eu perdi um pé de alecrim que estava lindo porque eu esqueci de dar água, né? Fez um sol muito forte e ele morreu seco, tadinho. Então acontece, né? Tem alguns aplicativos que te lembram de tomar água, né? Lembre de dar água para sua plantinha também. Bom, então essa é a maneira mais fácil, mais prática e que eu gostei bastante de manter as suas ervas aí vivas por mais tempo. Então, esse vídeo que nós produzimos é um vídeo que faz parte provavelmente de algum dos cursos do Renascer de Gaia que nós disponibilizamos,
ou faz parte aí de uma semana gratuita de conteúdos para você conhecer um pouquinho mais das ervas, tá bom? Espero que você tenha gostado e fala para mim o que você achou.